Graça e paz, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez o irmão Aldo Lima aqui falando sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Disse-lhe Jesus: vai e anuncia a João as coisas que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Louvado seja Deus. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por tudo, glória a Deus por essa palavra. É um prazer, uma satisfação, um privilégio, uma gratidão de Deus no meu coração poder sempre estar compartilhando algo da parte de Deus para o seu coração. Veja bem, meus amados irmãos e amigos, preste atenção. Essa foi uma resposta do Senhor Jesus Cristo para os servos, os discípulos de João, para que eles fossem dizer a João que aquele que estava realizando esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas, era realmente o Cristo. Porque outrora, meus amados irmãos, anteriormente os servos de João tinham visto Jesus exatamente fazendo essas coisas. E eles diz a João, comunica a João que tinha encontrado um que estava realizando esse tipo de milagre. E João envia alguns discípulos até Jesus e pergunta: és tu aquele que havia de vir? E a resposta de Jesus para ele, através dos seus discípulos, foi: vão, dizem a João as coisas que vocês têm visto e ouvido, que os cegos vê, os surdos ouvem, os aleijados andam. Aleluias, louvado seja Deus. Os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres, a ralé da sociedade, a esses que sempre foram desprezados e são até hoje, é anunciado o reino de Deus, o evangelho de salvação, evangelho de cura, de libertação, de transformação, evangelho que confronta o pecado, que renova, que dá vida, louvado seja Deus, que dá esperança, evangelho de poder, evangelho que impacta os corações, que arde nos corações. Esse evangelho foi ofuscado, mas ele ainda existe. Este chama-se de evangelho genuíno, autêntico, o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, pelos discípulos. Louvado seja Deus. Esse evangelho é o evangelho que nós devemos dar continuidade a ele. Porém, as pessoas têm se confundido bastante e têm anunciado outro tipo de evangelho. Evangelho da riqueza, da prosperidade, dos bens materiais, aonde essas evidências e esses sinais, infelizmente, desapareceram. Porém, meus amados irmãos, veja bem, desapareceu porque as pessoas focam somente no materialismo. Mas esse evangelho oculto, ele ainda existe. Ainda tem muitos remanescentes, tem muitos que creem, tem muitos que têm compromisso com Deus, com o evangelho, com a palavra, com as pessoas. Tem muitos que ainda estão dando bom testemunho, bom exemplo, sendo sal, sendo luz. Louvado seja Deus. Tem suas vidas pautadas na palavra de Deus. Tem suas vidas, meus amados irmãos, que consistem numa vida diária de meditação na palavra, de jejum, de oração, de vigilância. Ainda tem muitos. Louvado seja Deus. Você é um desses? Eu glorifico a Deus porque tenho tentado. Eis-me aqui para fazer a vontade de Deus. Não se confunda. Não se confunda, não perca o foco. O evangelho autêntico, ele está pautado, meus amados irmãos, em uma vida de oração ligada intimamente com Deus. Uma vida que tem comunhão com Deus e que brilha diante da sociedade. É apedrejado, é afrontado, confrontado, desrespeitado, mas ele não desiste, ele não recua, ele não se amedronta, ele não se acovarda, ele avança e os milagres acontecem. Para a glória de Deus, sempre, lembre-se de uma coisa, sempre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esse evangelho ainda existe. Evangelho de poder, evangelho que transforma, que salva, que garante salvação e vida eterna. Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.